Saber Cotidiano em Trânsito. Alegria em trazer para vocês mais um vídeo debruçado sobre a cultura Nazca. Eu estive em Nazca, mas continuo aprendendo mesmo já não estando mais lá. E depois que a gente vai visitando museus, vai consolidando algumas visões que a gente tem e que ainda estão um pouco fragmentadas, mas tudo fica muito mais claro quando a gente entra de fato em contato com essas culturas. E o que a gente tem a dizer sobre a civilização Nazca? Bom, a civilização Nazca, como já foi dito aqui, ela vem depois, ela sucede a civilização Paracas, ou seja, mais ou menos de 200 antes da Era Comum até uns 800 depois da Era Comum, e era muito forte, conhecida pela cerâmica e pelas linhas de Nazca, que a gente já falou aqui. Não vou entrar mais em detalhes sobre as linhas de Nazca. O que eu queria trazer hoje no vídeo é justamente a questão um pouco da cosmologia Nazca e quanto isso dialoga com a forma como eles encaravam a vida e como eles, enfim, lutavam, guerreavam e produziam os saberes deles naquele momento. Eu vou mostrar para vocês agora uma animação do Museu de Arte de Lima sobre uma divindade Nazca, uma divindade antropomórfica Nazca. Fiquem de olho para ver que interessante que é essa divindade. A gente vê algumas características, né? Os olhos grandes, a língua de serpente. Ao mesmo tempo, a gente não sabe se é um pássaro, se é uma ave, né? Se é um mamífero. Essa mistura de elementos e a questão do olho muito vivo, né? A língua muito viva, me lembra de alguma maneira as divindades indianas, na verdade cada uma com a sua particularidade, não quero aqui fazer nenhuma comparação, mas tem sim elementos de design, de desenho, de representação muito iguais, assim. Isso não foi criado do zero, isso foi criado baseado em tecidos, em representações da cerâmica, essa animação 3D que está presente no Museu de Arte de Lima, e também traz um elemento crucial, que é não só essas divindades são elementos da natureza, mas eles são elementos da natureza um tanto quanto modificados. E essa modificação tem a ver também porque o outro mundo, nessa cosmogonia, é povoado por esses elementos, mas eles são, obviamente, vistos de outra maneira, principalmente pelos xamãs que consomem substâncias alucinógenas, como, por exemplo, São Pedro. A partir do consumo dessas substâncias, é possível imaginar, então, como ficam essas representações. Outro elemento extremamente presente na cultura de Nazca é a questão das cabeças troféu. Eles praticavam a decapitação da cabeça dos seus inimigos e faziam furos para poder segurar e pendurar nos lugares. Enfim, uma prática, não só a questão da guerra, né? A gente vê presente, os Nazca, diferentemente de outros povos, eram muito guerreiros, e realizavam essa questão da cabeça troféu, que era exibida. E as cabeças troféu, vocês podem ver na animação que continuam ali presentes, as cabeças soltas. Tinha então a divindade, que a divindade também principal, ela arrancava as cabeças. Então, a representação da divindade está associada a coisas que os humanos faziam, né? Porque, na verdade, a gente se assemelha à divindade. A gente cria a divindade conforme a nossa prática. Então, era uma divindade que tinha essa questão de decapitar as cabeças. O ser oculado, eu já falei dele aqui, o ser oculado é uma das representações dessa divindade, que também estava presente na cultura Paracas. Então a gente percebe que aí um intercâmbio, né, as coisas, o que os Paracas cultuavam de alguma maneira foi mantido pelos Nazca, claro que foi remodelado, readaptado
a realidade deles naquele momento. E é interessante ver como esses seres antropomórficos, eles trazem elementos muito mais, digamos assim, uma visão mais cruel dos animais, uma visão perigosa dos animais. Eles falavam da baleia, eles falavam da ave, eles falavam do réptil, enfim, é muito interessante. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é que na prática da cerâmica que eles desenvolveram, só para vocês terem noção, teve umas 5 fases da cerâmica de Nazca. E a cerâmica de Nazca, ela basicamente constituiu a base para todas as sociedades pós-cerâmica, né, que vieram depois dela. E as cerâmicas de Nazca, elas têm uma técnica totalmente diferente da técnica europeia, que é baseada em 2 cocções. A cerâmica de Nazca é apenas uma cocção. E o uso de tinturas de elementos minerais para fazer a tintura do objeto. Mas o que é interessante é que muitas peças de cerâmica Nazca também têm a cabeça. Então, a representação da cabeça arrancada, da cabeça sozinha, num vaso, num recipiente de inserir alimentos, a cabeça, ela prevalece. Então, a importância, de fato, dessa questão da cabeça, né, de não só de, vamos pensar, é uma maneira de exterminar o inimigo, tudo bem, mas de alguma maneira isso se revertia em um grau de outro significado, que não é simplesmente eu vou fazer uma cerâmica com a cabeça dos meus inimigos, não se trata somente disso, de alguma maneira está incorporando esse outro à sociedade. De alguma maneira, essa prática de cabeças troféu, de decapitação, é também prática de sacrifício humano. Então, uma vez que se dá aos deuses esse corpo, a gente pode pensar que uma parte fica com os deuses e outra parte fica com os homens. E o que ficava com os homens era justamente a parte das cabeças. Um outro elemento que eu queria trazer aqui, só para a gente fechar esse vídeo sobre os Nazca, é que ainda há muito desconhecimento da questão das linhas e tal. É muito difícil criar teorias que expliquem essas práticas muito antigas. Mas uma coisa é certa, né? E uma coisa é essencial para a gente entender: a agricultura, o culto aos deuses, a guerra, a arte, tudo isso misturado na forma de vida dessas sociedades. O que quer dizer que não adianta, quando a gente vai estudar, olhar para uma sociedade com uma cosmovisão antiga, a gente querer departamentalizar os diferentes aspectos dessa cultura, porque está tudo muito interligado. Então, a forma como eles cultivavam a agricultura tinha a ver com os deuses que eles cultuavam por conta da fertilidade. A forma como eles guerreavam e ofertavam essas cabeças para os deuses também tem a ver com a religião. Não é exatamente religião, mas a forma de relação com o sagrado, a gente pode dizer. Porque não sei se havia um sacerdote, uma religião estabelecida. Essa própria ideia de religião é uma ideia mais ocidental, uma ideia mais moderna. Da mesma forma, eles vão criar tecidos, como eu já falei, os tecidos para as vestimentas do dia a dia, mas também os tecidos para envolver os mortos. Eles vão criar e trabalhar o ouro, trabalhar elementos metálicos também para colocar as máscaras na cara das pessoas que vão que estão mortas, né? Que vão para outro mundo. Então as pessoas viajavam para esse outro mundo com alguns elementos materiais. O culto, então, aos animais, às divindades antropomorfas, tem muito a ver com aquilo que eles fazem no dia a dia. O culto vai estar presente na estampa, o culto vai estar presente no desenho que eu vou fazer, embora também a cerâmica Nazca tenha motivos muito, digamos assim, geométricos. Então, às vezes não tem rostos e caras e objetos, são linhas, né? São traços mais, digamos assim, geométricos, sem a figura humana. Mas tudo isso aparece na criação. A criação do mundo material, ela é pautada pela relação com o sagrado.
Esse é o recado que eu queria deixar com vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Continuamos aqui com os nossos saberes ancestrais. Até a próxima.